Circo, artistas, um cara que arremessa faca, uma mulher que se pendura pelo cabelo e vai lá no alto, um menininho ali por volta de 12 anos que é mágico, temos também cultos, temos uma família completamente disfuncional e esse tipo de família infelizmente está em todo lugar. E quais são as manifestações disso na vida de alguém que cresce naquele ambiente, seja no circo, seja numa família que, sei lá, o pai é advogado, médico, a mãe é dona de casa, a mãe é juíza, a mãe é delegada, não importa. E Alejandro Jodorowsky traz para esse lado circense para abordar um visual estonteante, um verdadeiro espetáculo bizarro, tá? Muitas vezes também violento a um ponto ali que com certeza vai sujar sua tela de sangue e afinal de contas, que diabo de filme é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Cult, meus amigos, hoje para a gente falar sobre Santa Sangre, mais uma obra do homem, do mago do cinema, um dos caras aí responsável pelo cinema psicodélico, surreal, marcante, de verdadeira qualidade artística, que é Alejandro Jodorowsky, né, que é o mesmo de El Topo, que é o mesmo de Montanha Sagrada, já falei desses dois aqui. São filmes, como eu disse, com um pé ali no os dois pés no psicodélico. São filmes que trazem ali um pouco de fantasia. São filmes que eles vão para além disso. Por exemplo, o Santa Sangre, ele traz isso aqui, né, mas de uma forma também psicológica, de uma forma também realista e muito interessante, tá? E eu tenho meu livro, já falei aqui pra vocês, o Supremo Mafaroto, que é fantasia, ficção científica, que é um épico aí, uma jornada. Pois é, no primeiro link aqui na descrição, dá uma olhada lá. Tem a versão física, tem a versão digital, que é num preço mais acessível, se você tá procurando alguma coisa aí para ler. É uma leitura fácil, uma leitura fluida e com um novo universo aí. Se você quiser apoiar um autor iniciante, vai aqui no link na descrição. Santa Sangre começa com um rapaz, o Fênix, né? E ele não só chama Fênix, como ele tem uma águia ali tatuada no peito, né? Uma fênix, enfim. E ele tá em cima de um tronco de uma árvore ali grande dentro de um quarto do hospital psiquiátrico. Isso aqui é Jodorowsky, né? Pelo amor de Deus. E o cara tá catatônico, ele tá perturbado. Por que que Fênix, aquele jovem ali, 20 e poucos anos, tá daquele jeito? O filme volta pro Fênix ali, criança, quando a família dele era circense, de circo, né? E aí a gente vê as apresentações, o pai dele ali, um dos chefões do circo, é o cara que arremessa faca, a mãe dele se pendura ali pelo cabelo. A mãe dele também é líder de um culto, né? Que é o Santa Sangre ali, que eles acreditam, eles têm uma piscina de sangue sagrado, de sangue santo, né? E lá no início a gente já vê que esse culto ele já não é bem aceito, né? E isso vai trazer umas consequências logo no início para a mãe do Fênix e para piorar, digamos que a vida conjugal dela não tá nada fácil porque chegou uma nova integrante naquele circo, uma moça seduzente 100% do tempo, viciada em seduzir. Ela tem o corpo todo tatuado e essa é a especialidade dela. O pai do Fênix, ele fica completamente obcecado por aquela mulher, o que vai abalar as estruturas daquele circo. Então, a partir disso, né, a gente vê o início do iceberg do porquê que o Fênix, lá no futuro, cerca de, bota aí 10, 15 anos depois, ele tá completamente perturbado, né? A vida dele é como se tivesse chegado ali num ponto de ebulição que o cara não aguentou, precisou ser internado. Vou te falar uma coisa, o Jodorowsky, ele é um mago, ele é um mágico na forma como ele concebe seus filmes, na forma como ele conta suas histórias. Por quê? São histórias simples, tá? São histórias simples, mas que ele vai desmantelando, ele vai
trazendo ali um charme também muito pelo visual desses filmes, pelos personagens desse filme, pelas coisas imprevisíveis ali, não todas imprevisíveis, mas muitas coisas, muitas reações desses personagens imprevisíveis em que ele tem coragem de botar algumas coisas ali em tela, claro, para impactar, mas para impactar não de maneira gratuita. É um impacto que tem um peso narrativo, que às vezes até tem ali uma mensagem por trás, e mais uma vez é deslumbrante visualmente falando, né? Então, é uma simplicidade que ela se torna complexa, que ela vai se ramificando, que ela vai deixando tudo aquilo ali mais intrigante de assistir. Algumas coisas você vai entender de cara, óbvio, outras serão muito mais complicadas. E eu até diria que esse Santa Sangre, em relação aos outros filmes do Jodorowsky que eu assisti, ele acaba sendo um pouco mais de boa. Não é um filme linear, é um filme que ele vai ali, né, trabalhando com essa coisa do passado, do presente e tal, mas ao mesmo tempo isso não dificulta o entendimento e ao fim das contas vai ficar bem claro o que está acontecendo ali. É um filme muito melancólico, muito triste. Muitas vezes até parecia, eu fui uma vez na minha vida, faz tempo, tem mais de 10, 15 anos, num Cirque du Soleil. Parece muito que a gente tá vendo um filme com uma vibe Cirque du Soleil, mas bem melancólica mesmo, bem triste, né? E a cinematografia ela é bem sombria, ela é mais, né, é escura, mas tem várias cores, mas são cores que não brilham aos olhos, são cores que estão ali contidas muito pelaquela melancolia, muito pelaquela tristeza e pelas temáticas pesadas que a gente tá vendo ali. E sim, espere momentos absurdos, tá? Só vou mencionar um ou outro aqui que não faz interferência na história, você vai ver, sei lá, um velório de um elefante gigantesco. E o que acontece no fim desse velório é algo que você vai falar, meu Deus, por que isso está acontecendo? Você vai ter, por exemplo, um maluco que leva um grupo de jovens ali que tem síndrome de Down pra bagaceira, tá? Pro bacanal ali, enfim. E esse aqui, claramente, ele também é um filme de terror, tá? Ele também, como eu disse, tem morte, tem sangue, tem gente matando os outros, tem até um certo mistério por uma janela curta de tempo, mas existe, de quem pode ter matado fulano ou tá matando ciclano. Uma coisa que lembra ali os de Ali, que lembra os slashers, principalmente por conta desse mistério que inicialmente não é revelado, e pelo assassino tá usando uma faca. Inclusive, os dois atores que fazem o Fênix, tanto o menininho quanto o adulto, são filhos do Jodorowsky, tá? E eles são iguais ao Jodorowsky quando ele era mais jovem. Você pegar ele ali no El Topo, é ali cuspido e escarrado, né? O Axel Jodorowsky, que já é falecido inclusive, e o Adam Jodorowsky, que faz o menininho, né, o Fênix mais jovem. É um filme também com pouco texto, sabe? Com pouco texto, quando tem o texto também muitas vezes é simplório e às vezes é poético também, é filosófico e tal, mas é um filme que não é para ter muito texto, né? Mais uma vez, como eu disse, é um filme que trabalha muito com o visual, com a imagem, com a ambientação. É aquilo que conversa muitas vezes com a gente, que conta aquela história. Muitas vezes não é necessário tantas palavras e o filme cumpre muito bem essa premissa, tá? E eu gosto demais como o Jodorowsky, ele trabalha essa coisa do lúdico / surreal desse filme com a questão psicológica, com a direção mesmo, na maneira como ele concebe as cenas, na maneira como ele traz os personagens, na forma como a mise-en-scène tá ali e ele vai brincando com aquilo. É algo que possibilita o diretor de sair um pouco do realismo e trabalhar com o que ele mais gosta, que é essa fantasia, e as duas coisas estão muito bem encaixadas aqui. Eu sinto que, principalmente na metade do filme, indo pro último ato, tem momentos aqui, tem cenas aqui que eu, na minha percepção, sei lá, um refinamento maior na montagem com a narrativa, como a narrativa acontece, como ela transita para outras coisas, ela poderia entregar um pouco melhor a fluidez dessa história, tá? São momentos pontuais, são momentos ali de transição de algo para um outro lugar ou para outros personagens que às vezes
é direto demais ou parece que tem um buraquinho aqui e ali. Mas o filme sempre recompensa essas fragilidades, entre aspas, tá? Seja com todo esse aspecto que o Jodorowsky ama trabalhar, né, do surreal, etc., como também, por exemplo, referências ali, ó, diretas, escrachadas a grandes clássicos. Por exemplo, O Homem Invisível, o original. Tem uma cena muito, mas muito legal com o personagem do Phoenix, que faz alusão ao Homem Invisível e que tem muito a ver com a história, com a angústia do personagem, né, com a coisa dele tá ali no momento complicado mesmo. E além de tudo isso, tá, já ia me esquecendo, o filme ele tem uma parte de romance, porque o Fênix ainda criança, né, lá no circo ele conhece a Alma, que é uma outra menininha ali que também trabalha no circo, ela é muda, muito maltratada pela mulher toda tatuada lá. E também não é, digamos, uma história de romance clássica e fácil. Eu até diria que esse filme é uma espécie de conto de fadas às avessas, em muitos quesitos, tá? Que eu vou sintetizar na parte com spoilers aqui. Então é isso, meus amigos. Santa Sangre é um baita filme bonito, é um baita filme triste também, impactante, com alguns momentos polêmicos, bizarros. Ele tem um pouquinho de tudo isso misturado ali, jogado no liquidificador e que consegue entregar uma obra marcante, tá? Uma obra aí que com certeza, assim, você pode até não gostar, assim como eu gostei, mas vai te marcar. Você vai lembrar dos personagens, de momentos, porque é um filme pulsante, é um filme que tem vida, é um filme que tem identidade acima de tudo, e isso é muito bom. Tá? Quando você tá assistindo um filme, você termina o filme e daqui uma hora você não lembra de nome de personagem, jeito de personagem, de ambientação, de nada, é triste, tá? Pra mim é uma das coisas mais tristes que se pode ter no cinema. Eu dou pra Santa Sangre uma nota 8. É mais um filmaço do Jodorowsky que fala muito também sobre essa questão familiar, esses traumas deixados pela família, essas consequências, obviamente, de maneira absurda, que às vezes parece que você tá com febre, né? Acho que essa é uma sensação boa para descrever ali os filmes do Jodorowsky, mas com certeza é um filmão. Atenção, aviso de spoiler. A partir de agora, continue por sua conta e risco. Bem, vemos então a infância de Fênix, que o negócio não tá muito legal lá no circo, não. A mãe dele é líder desse culto do Santa Sangre. O pessoal lá da igreja acaba, né, derrubando o culto. A mulher quase morre. O Fênix fica ali triste pela mãe. Os negócios ali quase desabam na cabeça dos dois. E para piorar, é aquilo que eu falei, né? O pai de Fênix, o esposo da mãe dele, né, tá simplesmente ali de casinho, de querência com a nova moça, a tatuada, que tá ali querendo botar fogo no parquinho. No meio disso, um elefante lá morre, a gente vê o velório do elefante, o pessoal todo mundo de preto nas ruas, eles jogam um caixãozão do elefante ali num buraco, aí um pessoal todo pintado de branco vai lá e pega os pedaços do elefante, numa cena bastante desconfortável, inclusive, tá? E o Fênix, ele começa a chorar, o pai dele arrasta ele e fala assim, ó, você vai virar homem agora, fala pra ele, né? Pega, faz uma tatuagem com a faca, né? Porque lembrando, o pai dele arremessa as facas, né? E aí faz uma tatuagem da Fênix e o menino tem que engolir seco, né? Porque a tatuagem é gigante, pobre coitado. E um pouco depois, a mãe dele pega, né, o marido dela com a amante lá na hora, ela simplesmente pega um ácido, né, arranca a peruca do velho ali, que é careca, né, joga um ácido ali nele, num negócio dele, joga ali um pouco na mulher também. O cara simplesmente ataca ali a mulher dele, né, a mãe do Fênix, e usa suas facas para tirar assim, ó, com certa facilidade. Esse homem deve ser forte demais. Os dois braços da Concha. Lucas, tinha uma Concha lá? Não, Concha é o nome da mãe do Fênix. O véi, sem roupa, sai ali no meio da rua, desorientado, ele pega a faca e, ó, passa a lambida nele mesmo, né? As galinhas estão ali bicando os braços da mãe
do Fênix, da concha, que tá ali espalhados no chão, e é sangue pra todo lado, é Santa Sangue, né, o nome do filme. E o véi também, os cachorros começam a lamber ali o cadáver dele. O filme vai pro futuro, vai pro presente, melhor dizendo ali, né, do Fênix mais velho. O pessoal lá do hospital fala, ó, vai ter um passeiozinho aí à noite pra vocês, tá, pros pacientes. Fênix vai, tem outros pacientes lá, um grupo de pacientes que tem síndrome de Down. E a galera, ó, faz vista grossa, ó, se divertem aí. Eles, rapaz, tem um cara lá que dá simplesmente os tóxicos pros meninos. Ele transforma ali na Las Vegas deles, né? Pega uma moça não, uma senhora já ali obesa pra, né, digamos, interagir ali com os rapazes. E quem que o Fênix vê lá, dançando lá, como garota de programa, etc. A mulher da tatuagem lá do cara, pois é, ela tá vivona e tá lá ganhando dinheiro. E ele parece sentir, na hora que vê essa mulher, uma espécie de ódio, mas também de alívio de ter encontrado ela. Pois é, na manhã seguinte, o Fênix enxerga a mãe dele do lado de fora do hospital psiquiátrico, sem os dois braços. Ela chama ele escapa lá do hospital e eles vão em direção a Silent Hill, né? Numa névoa ali, eles adentram a névoa. A louca da tatuagem, simplesmente, ela deixa os caras ali, no caso os policiais ali, abusarem da alma da menininha que o Fênix era apaixonado, que era criado pela mulher. Ela tava lá dormindo, o cara falou, ó, ela é muda, pode fazer o que você quiser, ninguém vai ouvir, né, extremamente cruel. E aí um cara gigantesco chega lá, ela quebra, a menina consegue fugir quebrando uma garrafa na cabeça dele e ela sai vazada. Mais tarde naquela noite, quando a mulher de tatuagem estava lá sozinha, ela achando que era a Alma, a menina que estava voltando para casa arrependida, não, era um assassino. A gente só vê as mãos, uma mão, né, parece de mulher, pintada a unha de vermelho e tal, com a facona, e ó, sem dó nem piedade, mata a mulher de tatuagem. Depois a Alma volta lá no dia seguinte e encontra a mulher banhada de sangue. Não é o sangue santo, é o sangue da maldade, né? Porque ela era malvada. Vemos que a Concha, a mãe do Fênix, está ali se apresentando, né? Em espetáculos e tal, com mãos. Ué, mas ela não perdeu a mão, né? Mãos pintadas de vermelho. Mas é um milagre, cresceram mão, parece rabo de lagartixa, né? Cresceram os braços ali de volta. Mas não, era simplesmente o Fênix sendo as mãos de mamãe. Ele era as mãos mães, né? As mãos mães. Enfim, qual que é o plot aqui, meus amigos, né? O Fênix, ele... E é bem interessante, tá, essa dinâmica, porque a mãe dele manda nele, fala ali tudo, e ele reage com as mãos como se ele tivesse ali na cabeça dela mesmo. Então eles meio que se tornaram numa relação muito esquisita. Eles dividem a mesma cama, eles têm ali, sabe, uma ligação que você fala, sei não, em sexto lugar, né? E aí não é segredo, né, que foram eles que mataram a mulher de tatuagem, e não só ela, tá? Os dois juntos, ele sendo a mão da mãe, a mãe, mata mulheres que ele minimamente se interessa ali, por exemplo, ou tem uma vingança a fazer. Por exemplo, ele se interessa por uma moça ali do espetáculo, lá vai ele tacar as facas na moça até matar ela sem dó nem piedade. Porém, existe uma dualidade, tá? Ele não quer fazer isso, mas a mãe dele quer, né? Aquela coisa ali de que, ó, eu mando, né? Eu faça o que eu te mandar fazer. Nisso a gente vê um pouquinho da rotina de mamãe e filhinho, né? Eles tocando piano, ou melhor, ele tocando piano, ela cantando e coisa e tal, né? De vez em quando até eles dão umas bitoquinhas ali, eu falo, oh, meu Deus, o negócio tá doente mesmo. O Fênix também tem umas alucinações, ele enxerga algumas coisas. Tem um momento lá que uma cobra sai dele, calma, é uma cobra mesmo, de verdade, uma sucuri gigantesca. Tem uma cena muito legal que o Fênix, ele é fã do Homem Invisível, do classicão mesmo, né? E aí tá passando ali o filme na tela e ele tá fantasiado de Homem Invisível, tentando fazer a própria fórmula de invisibilidade. E sempre tem com ele um fiel escudeiro lá, que é um rapaz com nanismo, que trabalhava lá no circo e tá com ele, né? Ajudando ele a fazer essa suposta fórmula de invisibilidade. Mas isso aqui diz muito.
O Fênix, ele tava tão sufocado, tão perturbado, tão traumatizado com essa coisa da mãe, com, né, a morte do pai lá no passado, a vida que ele teve até então, né, que ele queria desaparecer, ele queria ficar invisível. Obviamente ele não consegue fazer essa fórmula, né, mas ele repete ali, ele imita uma cena do Homem Invisível, só que na tela o Homem Invisível fica invisível, mas ele não consegue. Bem, Fênix vai uma certa hora ali para um lugar que o pessoal tava lutando luta livre. E tem uma travesti ali gigantesca lutando luta livre que ele fica encantado, ele fica obcecado. Ele fala, ó, vai lá em casa mais tarde pra gente conversar, pra gente ter ali um momento. Né, ela vai, né, ficar ali, chonas no Fênix também, ele vai se apresentar, porque, né, fazer os shows de mágica dele, só que quando ele vai abrir um negócio de múmia que tem lá, quem é que tá dentro ali? É a múmia mor, é a mamãe, a mamúmia, né? Que fala assim, ó, mata ela, acaba com ela. Nisso eles caem na porrada, o rapazinho que ajuda o Fênix ali, ó, só rodando a caixinha de música e observando o pau torar ali mesmo. E obviamente o Fênix toma um cacete, como dizem, só que quando a lutadora tá indo embora, o Fênix, a mando de mamãe, fala, usa a espada. Ele então cata a katana, vai ali pelas costas da lutadora mesmo e acaba matando ela. Nesse meio tempo, Alma consegue chegar lá na casa de Fênix, invade a casa, ela pinta a cara ali de branco, tal qual ela fazia quando eles estavam ali no circo. Tem um momento também, Fênix aqui, ó, na cabeça dele, porque ele vai enterrar as pessoas que ele matou, as mulheres que ele matou, e foram várias, né? Porque tem uma cena que os fantasmas dessas mulheres aparecem ali pra ele. Uma cena, inclusive, muito legal, tá? Esteticamente, porque são várias mesmo. Então o cara era um psicopata, um serial killer. E de volta a casa, quando ele reencontra a Alma, os dois se beijam, eles flutuam ali, né? Como se tivessem flutuado, só que quem aparece? Sim, a sogrona, Concha, mamãe, né? E fala assim, ó, pode matar, acabou, pode matar. Fênix chega aí pra cima da sua amada, da Alma, só que ele resiste, né? Era o amor dele mesmo, ele pega a faca e ó, na mamãe, né? Que tá sempre na frente dele, ele tá atrás ali, servindo só como os braços, ele ataca a mamãe, mamãe começa a rir, fala, não adianta, eu sempre estarei com você, até mamãe desaparecer. Sim, a mãe dele tava morta, né? Tem até um flashbackzinho rapidinho mostrando que ela morreu lá depois que o cara, o velho, cortou os dois braços dela, não tinha como ela sobreviver àquela cena, é algo que não diria que é um plot twist surpreendente, mas isso não importa, né? Importa o quê? Que o cara tá completamente bileléu das ideias. E eu acho muito bom nos filmes do Jodorowsky que de repente aparece um elemento ou vários em telas que você não tava esperando. Aparecem os palhaços ali do circo dele, do nada, do absoluto nada, pra consolar ele chorando. Ele, mamãe morreu, meu filho, há muitos anos, né? Era uma boneca que ele tinha, que ele usava ali como se fosse a mãe dele, que dormia na mesma cama que ele. Pelo menos não aconteceu realmente aquilo, era só na cabeça doentia de Fênix. A galera então faz Fênix ali jogar a véia, melhor dizendo, né, o boneco dela pela janela, meio que quebrando ali aquela coisa dela tá viva pro Fênix, depois tacam fogo nela, e a galera começa a desaparecer. Os palhaços que estavam lá também era da cabecinha do Fênix, o rapaz que tava sempre ali do lado dele também era, e eu tava esperando a Alma desaparecer, mas não, ela não aparece. Ela fala, ó, ela não fala, né, ela, né, ali usa os sinais falando, ó, agora você tá livre. Só que tem um detalhezinho, quando eles estão saindo da casa, só a sirene, meu amigo, já tá cheio de polícia, ó, chegou, a conta chegou. Porém, Fênix está feliz, ele tá leve. Finalmente ele estava livre daquele tormento, mas estava livre na prisão, porque muito provavelmente ele ia passar o resto da vida na cadeia, afinal de contas ele foi o responsável pela morte de várias mulheres, né? Fim de Santa Sangre. E é muito pelo trauma que ele teve, vendo o pai, né, presenciando ali de certa forma toda a coisa tóxica que rolou, o pai matou a mãe, e ele viu aquilo tudo, depois o pai morreu, enfim, né, e a cabeça de criança, meu amigo, é uma coisa que ecoa
pro resto da vida, dependendo aí do trauma, dependendo do impacto daquilo. Obviamente, penso eu que o menino também tem uma propensão, né? Ele tem ali, porque não é simplesmente isso acontecer, pronto, virou um serial killer. A pessoa tem que ter ali uma certa predisposição, né? Enfim, filmaço, tá? Bonito, trágico, melancólico, violento e mais um filme memorável do Alejandro Jodorowsky. Você já viu Santa Sangre? Já viu os outros filmes do Jodorowsky? Viu algum filme dele que eu não falei aqui? Porque sempre dá tempo, claro, no futuro, né? Ele tem outros filmes também. E é um artista que eu gosto demais, tá? Porque desde a década de 70 fazendo filmes, esse cara, ele ousa na maneira e ele consegue, não só por ser ousado, porque ser ousado por ser ousado tem gente que cria muita porcaria também, mas existe um valor artístico muito forte nisso. São filmes que eles repercutem por várias décadas, não à toa, a gente está falando aqui, não à toa, eles são filmes muito cultuados hoje em dia, né, e na minha opinião, merecidamente. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o Refúgio Cult, se torne membro do canal no link aqui embaixo também. Claro, se você puder e quiser dar uma olhada lá nas categorias e também nos benefícios que você vai receber. E eu vou ficando por aqui, caso você tenha perdido os últimos vídeos do canal, ó, estão aparecendo bem aqui do meu lado, é só clicar e assistir caso o YouTube não tenha te mandado. Um grande abraço e até mais.